Então, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu vou falar um pouco sobre a frequência milionária, a frequência do dinheiro, né? E o meu trabalho como terapeuta, especificamente, sobre terapias energéticas. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão de mudança de mentalidade, mudança da frequência. E o que é essa frequência, digamos que eu estou chamando, que é o termo que a gente usa de frequência vibracional, é o que? Essa energia que a gente tem, né, que todos nós temos, que todos nós somos feitos de átomos, né? E aí isso é o que faz como se a gente tivesse um código de barras. Cada um tem um código de barras, tem uma frequência, e que essa frequência eu vou sintonizar com o que eu quero que o dinheiro traga para mim. Então, eu sintonizo, por exemplo, que eu quero um carro novo. Eu desejo, né? Aí tem aqueles movimentos que dizem, vamos visualizar, vamos pensar positivo, né? Tudo isso é importante e ajuda. Mas o que que muda é o sentimento, como você se sente, né? Então, durante aqui a apresentação, eu vou fazer alguns exercíciozinhos para vocês irem tomando consciência quando a gente fala valor de dinheiro, alguma coisa que você recebe, né? E receber também é algo que impede o dinheiro de chegar. Se você bloqueia o recebimento, você bloqueia essa chegada do dinheiro para você, do cliente, uma oportunidade de negócio, um presente, né? Então, o pessoal às vezes chega assim e diz: Nossa, como você está bonita. A pessoa diz: Não, são seus olhos. Já bloqueou o dinheiro. Eu digo: Eu tô, gente, vocês gostaram dessa blusa verde? Eu tô me sentindo assim muito linda, meu cabelo, o pessoal faz assim. Então eu fui aprendendo porque eu não sabia receber a blusa. Não, eu comprei lá no Alecrim, lá no, sabe assim, aquilo desfazendo daquilo em mim. Então, isso vai mostrando, né, para o universo, Deus, o que você quiser chamar, que você não quer aquilo, né? Ou então, passa um carro bem bonito na rua e a pessoa diz: "Ixi, deve estar roubando, deve não sei o quê", né? Não está vendo que eu não ia gastar meu dinheiro para comprar um carro desse? Então, isso faz o quê? Uma informação, seu pensamento é energia, ele é informação, e aí fica lá registrado, dizendo assim: ela não quer um carro desse. Então, você vai bloqueando, né? Então, vou falando desses movimentos aqui. Deixa eu compartilhar agora, eu acho que eu vou conseguir compartilhar a tela, que eu estava treinando aqui para compartilhar com vocês. Compartilhar, olha. Parece que eu estou compartilhando, não é? Consegui. Vocês anotem as perguntas. Eu não vejo o chat com a tela compartilhada, tá? Então eu vou seguir com a teoria. Vocês anotem e eu vou abrir a parte de para perguntas. Então, o que eu estava explicando, né? Que você atrai quem você é. Se você é uma pessoa que não se sente merecedora de ter nada, que você não sente que aquilo é para você, então você vai repelir, como se fosse um imã mesmo, sabe? O repelir o dinheiro, o repelir o. Estou falando dinheiro, mas é o quê? Abundância, prosperidade, né? E outra coisa interessante é que o dinheiro, deixa eu só mudar aqui uma coisa, ele não é ele não vem com o esforço. Se ele viesse do esforço, do tanto que você trabalha, por exemplo, tem médicos, né, que dão plantão, não sei o quê, tem um alto salário e etc, etc, e vai olhar lá o tanto de dívida, o tanto de dinheiro comprometido, né, que tem, e vive o quê? Numa escassez. Então, é essa consciência que nem todo mundo tem, fica só no ter, no ter. Mas como é que funciona essa questão desse movimento? Primeiro, você tem que ser, fazer para ter.
né? Então você vai crescer, vai contribuir, né? Fica aquele um gráficozinho para você ter. Então, aí a pessoa diz: Ah, mas eu não tenho nada na minha geladeira, como é que eu vou ser sem ter? Eu já tive, é, quando eu me separei, eu fiquei sem ter até onde morar. Então, sei bem o que é isso, sei bem o que é ficar sem dinheiro, né, por um descuido, coisas que eu fui aprender sobre isso. Então, eu estou falando de coisas que eu passei, de não ter mesmo, ter que morar de favor na casa de outras pessoas até me reequilibrar. Então, por que que eu me reequilibrei? Porque eu fui fazendo movimentos para isso, e não era assim. No início era fazendo continha, não sei o quê, tabelinha, planilha, essas coisas assim, e é uma forma paliativa. Então, o dinheiro ele vibra quando você se alinha. O que é se alinhar? O seu pensamento com o seu sentimento. De que adianta você ficar lá? Eu sou próspera, eu sou rica, sou milionária, eu tenho a mente milionária. E daqui a pouco você começa a reclamar, pensamento negativo, a tendência nossa como humano para sobreviver. A tendência é o pensamento negativo. Então a gente tem que aprender a ir cancelando esses pensamentos. Então a gente usa muito assim de cancelado, cancelado, cancelado. Eu digo, eu fico fazendo de conta que estou alisando o cabelo. Cancelado, cancelado, cancelado. Cancelando aqueles pensamentos. Porque se você começa a conversar com aquele pensamento, nossa, aquilo ali vai longe, porque você fica, ai meu Deus, que falta não sei o que, falta não sei o que lá. Vamos fazer aqui uma coisa interessante. Aí você vai dizer assim, mas como é que eu vou bloquear esses pensamentos? Porque eles vêm sem eu querer, vêm involuntariamente. Então, vou pedir para que vocês parem agora um minutinho e pergunte qual é o meu próximo pensamento. Aí eu vou pedir para uma de vocês abrir o microfone e me contar o que é que veio. Veio o pensamento? Você sabe qual foi o pensamento que veio? Não querem falar? Eu não estou vendo o chat, viu, gente? Então, quando eu digo qual é o meu próximo pensamento, não vem nada. Então, às vezes, é uma técnica até que eu uso se eu estou preocupada com alguma coisa. Para eu não baixar a minha vibração e eu estou com muito pensamento negativo, o que que eu faço? Eu fico perguntando qual é meu próximo pensamento, qual é o próximo pensamento. Aí vou esvaziando o pensamento. Eu não consigo ficar pensando. Então, essa é uma técnica, né, de você mudar o pensamento. Aí, o que que acontece? Existe um mecanismo que eu falei assim, que é da frequência. É tipo você sintonizar uma TV, um rádio, né? Essa frequência, essa nossa energia, ela é em hertz, igual um canal de rádio, que você fica lá sintonizando. Então, se você está numa sintonia de tristeza, de preocupação e de raiva, você só vai atrair aquilo ali. Pode prestar atenção. Amanhecer o dia chateada, ou então, tipo, já sei que meu dia não vai ser bom. Com certeza não vai ser. Então, é esse movimento que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Então, o que que a gente tem? Um campo, né? Nessa figura mostra um campo eletromagnético. E é um campo assim, que fica por fora, a gente chama campo torus. Ele fica por fora, entra, passa pelo corpo e volta. Então, tudo que eu desejo para o outro, aquilo volta. Desejo para o outro, aquilo volta. Vejo no outro, aquilo volta. Julgo no outro, aquilo volta. Por isso que é interessante você trabalhar muito com gratidão, fazer validação de outras pessoas. Às vezes eu estou no supermercado, aí vejo a moça lá com óculos bonito. Aí eu digo, nossa, que óculos bonito, que combinou muito com o seu cabelo, porque a pessoa chega muda a postura, né? Ou então, agradecer, grata
que eu tenho, tô aqui com vocês, tenho um notebook, grata porque eu tenho esse conhecimento. Então, você começar a agradecer é uma forma de você manter esse campo positivo. Porque o universo, ele fica, é como se ele ficasse escaneando aquilo ali. E se você fica no medo, na dívida e na reclamação, é só o que vem. Ah, eu quero dinheiro só para pagar minhas contas. Só vem contas. Isso eu digo por experiência própria, que teve um período que eu ficava, ai, estou lisa, ai, estou sem dinheiro, ai, eu continuava sem dinheiro. Então, hoje eu digo, eu sempre tenho dinheiro na carteira. E eu sempre tenho. E eu sempre tenho, no mínimo, R$ 300. Eu já botei até um limite. Hoje eu tirei 200, já vou ter que repor para ficar com 300. Então, aí eu faço essa circulação e vou fazendo esse contato com o dinheiro, né? Hoje em dia a gente quase não vê ninguém pegando, né, nas cédulas do dinheiro. Então, isso a pessoa diz, ah, não preciso. É importante. Eu tenho dinheiro ali, eu tenho uma nota de cada, até que eu mandei na foto lá do grupo, acho que eu não mandei para vocês, do CEMEC. Mas é esse movimento de você ter essa aproximação com o dinheiro. Então, você cria aquilo que está em você, aquilo que você está sentindo. E é como se tivesse o quê? Um contrato invisível, né? Não adianta quanto você estude, trabalhe ou se esforce. Então, esse contrato é como se ele estivesse trabalhando ali no seu inconsciente, né? Que é aquilo que a gente não tem o acesso, e fica fazendo coisas, repetindo padrões, sem ter consciência. E às vezes, ó, aí a porta está dizendo puxe e o cara está empurrando. Por quê? Não estava presente, não estava atento. E às vezes é algo simples que eu digo assim, presta atenção. E às vezes quando eu estou com minha neta que faça alguma coisa, ela está vendo, você não prestou atenção. Eu digo, muito bem, foi isso mesmo. Então é essa questão aqui. E existe uma coisa importante, a diferença entre você ter uma crença e leis do universo. Então, eu gosto muito de estudar as leis, porque eu sabendo que existe uma lei e que ela é imutável e que ela funciona, quer eu queira ou não, quer eu saiba ou não, é diferente de uma crença. Uma crença é algo que você acredita, não, você acredita que não vai ser milionário. É uma crença. E você pode mudar uma crença. Por exemplo, eu tenho formação em Theta Healing, que é uma técnica de cura e de mudança de crença com ondas cerebrais teta. Você muda a crença instantaneamente e não lembra mais nem qual era a crença que você tinha. Então, uma crença é mais fácil de mudar do que um comportamento. Então, eu tenho um comportamento, por exemplo, de depois do almoço eu gosto de dar um cochilinho. É um comportamento. E esse comportamento, quando eu faço alguma coisa diferente, aí eu sinto, digo, ah, eu nem dei meu cochilinho, ah, não sei o que, um exemplo, né? Ou então, o hábito de fazer atividade física. A pessoa, como é que se diz? Tem aquele comportamento e muitas vezes a pessoa que não gosta, ela demora, né, para fazer, para aquele esforço. Então, isso é diferente. Uma lei, ela não muda. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Então, tem as leis, né? Leis da natureza, leis do universo. Não sei se vocês já viram esse negocinho aqui. Isso aqui é o pêndulo de Newton. Aqui é uma esfera pesada. Então, se eu puxo duas bolinhas, aí fica duas para lá, duas para cá. Causa e efeito, é uma lei. Não sou eu que estou escolhendo. Então, lei de causa e efeito. Outra lei que tem aqui, lei do ritmo. Se eu puxo, ó, com mais força, aí ela mantém um ritmo até que aquela força para. Então, isso aqui é o quê? Uma lei, não é ela não muda. Ah, não acredito.
Então, eu não acredito na lei da gravidade. Pule de um prédio. Então, é essa diferença que faz entre crença e, e as leis. Quando você trabalha por leis e princípios, isso vai melhorando o seu emocional, porque você sabe que é uma lei, por exemplo, o que está dentro é o que está fora. Né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? As leis são as leis do universo. Então, se você, por exemplo, tem muita bagunça na sua casa, ou uma bolsa muito bagunçada, alguma coisa na sua mente está bagunçada. Então, por isso que o pessoal diz, ah, quando eu quero mudar, começa arrumando uma gaveta, começa arrumando sua bolsa, porque você começa a arrumar o externo, o ambiente, e aquilo vai interferindo. Objetos quebrados, né? A pessoa passa e faz, ai, nem consertei ainda. Ou seja, já foi uma reclamação com um pensamento negativo ali. Então, aquilo vai somando micro, que você não percebe, e vai se tornando algo grande e interfere na sua emoção, no seu emocional. Então, essas quatro leis que estão aparecendo aí, ó, lei da vibração, lei da correspondência, lei do ritmo, causa e efeito. A lei da vibração é a lei principal que tem como secundária a lei da atração. Então, a gente escuta mais falar da lei da atração, mas ela é uma lei secundária da lei da vibração, ou seja, tudo que está em mim, aquela parte emocional, ela vibra fora. Então, se você está bem, se você está feliz, você só vai atrair coisa boa. Já pensou você ir fazer uma venda e estiver triste? Né? Não funciona muito bem. E isso, o que que acontece? Você tem zonas de atração e zonas de expulsão. Eu não sei se já aconteceu, vou dar um exemplo de relacionamento. Às vezes você está num trabalho, pronto, você está num trabalho e que ali você começa a não gostar, começa a aparecer coisas que não estão dando certo. Então, ali está começando um princípio que está atraindo você está atraindo aquilo ali para você e está lhe dizendo assim, está na hora de você sair daí. Zona de expulsão. Começa medo, angústia, reclamação, inveja. E aí a pessoa, por necessidade, por desconhecimento, por medo, continua ali naquele trabalho. Muitas vezes adoece, né? Não consegue atingir metas, ou se for com venda, não consegue vender. Então, é interessante você ter esse conhecimento para ir lhe dando mais tranquilidade. Aqui diz, ó, durante o dia de hoje você alimentou seu campo com angústia pelos boletos ou foi por gratidão pela vida? Quando eu pago um boleto, eu digo, "Ai, que maravilha, que bênção, vai dinheiro abençoado, volta para mim multiplicado 70 vezes 7. Tudo que eu pago, ou eu falo, ou eu penso isso. Então, aí a pessoa diz, ah, eu não quero pagar imposto de renda. Eu digo, eu quero pagar milhões de imposto de renda, porque significa que eu estou ganhando milhões de dinheiro, né? Recebendo, fazendo dinheiro. Então, é essa mudança e esse conhecimento que é interessante. Aí, quando fala dessa lei da correspondência, né? Então, o que, que ele diz? O que está dentro está fora. Quantas pessoas tiveram problema, né, na época que a gente ficou em casa, né? Na pandemia. Ficou o quê? E quanta gente fez dinheiro nesse período? Então, não é o externo, é como você reagiu àquilo. E por que que muitas vezes a pessoa paralisa? Ela paralisa muitas vezes por falta de conhecimento, por questões infantis que estão fazendo você repetir padrões, e você fica sem força de ação, sem criatividade. E o principal é o medo, né? Então, e o julgamento, você fica no julgamento. Ah, é culpa do governo, né? Esse ano que vai ser de eleição. Eu digo, eu não sei nem quem é candidato, quem vai, eu sei que eu vou ter que votar, né? Na hora eu vejo lá quem é que eu vou escolher, mas assim, eu não me envolvo com isso, né? Não tenho perfil. E não é isso que vai mudar eu ter ou não dinheiro, né?
Aí vem a questão que eu falei das repetições de padrão, né? O nosso cérebro, ele fica no, quem é muito ansioso, ele fica com o sistema nervoso ativado para sobrevivência, que é o simpático. Fica ali, socorro, socorro, em alerta, sempre alerta. Então, a pessoa que está ansiosa, sempre alerta, e só preocupada com o futuro, ou então remoendo o passado, ela não está no agora. Então, ela não consegue criar, não consegue co-criar vendas, não consegue co-criar clientes, não consegue co-criar coisas boas na vida. E isso é um aprendizado. E a responsabilidade é toda nossa. Então, eu tenho autorresponsabilidade pela minha vida, por aquilo que está acontecendo comigo. Tem até aquela regra, né? 90-10. 10% você não tem o controle, mas 90% é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. E não é falácia, né, de treinamento, é porque realmente é dessa forma. E muitas vezes você não respeita o tempo das coisas. O, por exemplo, Raíssa, né, que é da Doterra. Quanto tempo faz que ela está lá formando o grupo, né? Está lá treinando o pessoal dela, ela está aprendendo. E se ela fosse num movimento que faz, eu quero dinheiro, eu quero cliente, eu quero dinheiro, eu quero... Aí ela ia como é que eu digo? Repulsar, né? Expulsar. Isso. Então, é igual você plantar, fazer igual meu neto, a gente plantou umas sementinhas ali. Aí eu digo, vamos plantar. E aquele envelopinho vem dizendo qual é a planta, né? Aí eram as flores. Aí a gente plantou no jardim, aí entrou. Aí ele disse, vovó, vamos ver se as flores já nasceram. Então, isso é a pessoa que começa num movimento com o dinheiro e que não tem a mentalidade, não tem a maturidade que existe um processo. Então, você entender que existe um processo, existe uma lei, e que tudo isso está disponível para a gente, você começa a tranquilizar. Então, por isso que eu digo assim, vá estudar, vá aprender sobre essas coisas, que isso vai trazendo tranquilidade e o dinheiro vai chegando. Vou dar um exemplo, em 2022, eu estava precisando fazer uma reforma aqui em casa e eu não queria usar a minha reserva. E a reserva que eu tinha, eu sabia que não dava para concluir. Aí o que que eu fiz? Eu disse, não, eu vou começar a fazer minhas técnicas para atrair o dinheiro, mas sem, como é que eu posso dizer? Sem ansiedade. É o que a gente chama assim de pedir e confiar. Aí eu fiquei fazendo gratidão, fazendo amizade com dinheiro, fazendo minhas técnicas. Inclusive, quando eu faço técnica com dinheiro, é um cara tão lindo, dinheiro. Ai, como ele é lindo. Digo, gente do céu, dinheiro é meu amigo. E aí eu comecei nesse movimento, fazendo técnicas e tudo mais. E a casa estava ok, estava precisando, mas dá para ficar. E eu também fazendo meus movimentos, né? Com meus estudos, com terapia, atendendo. O que que aconteceu? Minha mãe liga, disse, Glaucia, eu vendi a casa da praia, apliquei o dinheiro e vou distribuir 100 mil para cada filho. Aí eu disse, gente, universo, como pode melhorar? Então, o que que eu fiz? Soltei, fiquei fazendo meu movimento. Eu sabia que para eu conseguir esse dinheiro, da forma como eu estava fazendo, não iria chegar naquele tempo. Mas como eu comecei a agradecer, ficar na alegria, que é uma das coisas que eu mais pratico atualmente, não alegria tóxica, é me sentir alegre e feliz, feliz porque tem uma plantinha, feliz porque eu tirei uma água de coco, e aí recebi esse presente. Meu Deus, o universo funciona. E funciona, que já funcionou com coisas pequenas para mim. E às vezes, o que que acontece?
eu mesmo sabendo, nem sempre eu faço a prática diária. Então, por isso que eu estou aqui hoje com vocês, fazendo esse movimento, porque eu vou estudando, vou praticando e mudando toda essa parte em mim também. Não é só para vocês, estou fazendo por mim. E outra coisa interessante, pronto, aí eu falei, né? Eu fiz pensando na abundância e não na falta. Então, não fiquei pensando na falta, eu fiquei pensando que eu já tinha aquele dinheiro. Como ele ia chegar, eu não sabia. Aí chegou. E eu fiquei muito feliz e grata por esse movimento. Então, foi o que eu comecei, falei no início, é você ser para ter, né? Você ter agir com coerência. Se você fica, ai, gratidão, Deus, grata por isso, pelo meu celular, pela água que eu tenho, porque você começa a agradecer pelo que tem, e depois começa a agradecer pelo que você não tem. Então, eu tenho, desde criança, eu tenho um desejo de ter um robô na minha casa, me ajudando. Eu assistia muito aquele desenho dos Jetsons, que tinha uma robô, que era empregada doméstica. E hoje, com a inteligência artificial, é como eu conto muito isso. Aí minhas amigas ficam mandando, Glaucia, seu robô, ei, seu robô. Eu disse, não, está muito lento. Quando eu precisar, vai chegar um com a tecnologia melhor. Então, eu tenho isso, uma verdade tão verdadeira em mim. Como esse robô vai chegar, como eu vou ter, eu não sei, mas eu tenho uma certeza disso, e é uma coisa que está em mim desde criança. Então, muitas vezes, você não tem um desejo ardente para você conseguir, né? Não tem criança que fica igual aquela propaganda, né? Eu quero a minha calói, né? Estou lembrando as coisas antigas ali. Minha calói, né? E aí, o que que acontece? Você fica naquele movimento, naquele desejo daquilo, e aquilo acontece. Vou dar um outro exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi muito assim, fazedora de dinheiro. Ela diz assim que o dinheiro dela dá cria. Ó a crença, que coisa boa, né? Dá cria. Só que como ela não botou limite, né? Aí é, ela tinha um desejo de morar onde ela mora hoje, que é umas torres que tem ali perto do Ferreira Costa. E ela morava em Neópolis, no Botânico. Aí ela ia muito no Nordestão. E antes tinha um supermercado ali, acho que era um hiper, né? Nem lembro onde é o Ferreira Costa. Aí ela passava ali, olhava para os apartamentos e na mente dela, ela ia ter um apartamento ali. Um desejo incrível, assim, eu fico, e minha mãe não estuda física quântica, ela só tem o primário, como se diz, né? Mas ela é muito, eu digo, fazedora das coisas que ela quer. Então, o que que aconteceu? Apareceu uma oportunidade dela comprar um apartamento lá. Ela vendeu do Botânico, não tinha o dinheiro todo, alguma coisa aconteceu que ela deu um jeito. Aí recebe, por exemplo, ela recebe a aposentadoria do meu pai, que ele faleceu, e ela recebe alguma coisa lá. E vez por outra eles pagam alguns precatórios, algumas coisas assim. Aí chega um negócio desse assim que ela não estava nem esperando. Então eu digo, nossa, então não preciso estudar isso. Eu estou estudando, nem que eu estou ensinando aqui para vocês. Isso já é uma característica dela. Só que a grande maioria só reclama. Por quê? A grande, como é que eu posso dizer? Chama Matrix, os poderosos, né? Querem que você fique o quê? Com medo, no negativo, que comece a consumir muito produto industrializado para ficar doente, para alimentar e nutrir a indústria farmacêutica. Então, eu também prego por ter uma saúde o mais natural possível, né? Então, o que a mídia faz, né, para que a pessoa fique no medo. Você está no medo, você não consegue criar nem um real. Né? Eu digo, se você for vender água na rua e tiver, não vende. Então, é aí esse movimento que é importante ter consciência. Aí você diz assim, ah, mas eu vou ficar diferente de todo mundo. É uma escolha. Eu, por exemplo, eu não é. Aí eu mudei de amizade, né? De amigo, de pessoas, quando eu trabalhei no corporativo, eu tenho algumas pessoas que já eram muito amigas,
que se eu me encontro com elas, parece que foi ontem que eu vi, mas assim, às vezes não tem mais assunto, porque eu mudei tanto e elas continuaram no movimento diferente, e às vezes não tem assunto, né? Então, automaticamente a sua mudança vai mudando quem está fora. Então, do mesmo jeito é com dinheiro. Olha que interessante essa pergunta que tem aqui, ó. É uma questão que chama coerência, né? Como a versão rica em mim agiria nessa situação, né? A gente foi tomar aquele café, né, na taça, né, Raíssa e Ana, tem um local aqui que serve café gourmet numa taça. Gente, eu nunca tomei um café numa taça, né? Como era de tarde, eu não experimentei o café, mas apreciei lá um chá. Então, olha a diferença, né? O pessoal diz assim, ai, beba água numa taça aqui, ó, minha taça, né? Vou beber uma aguinha aqui. Então, faz diferença você começar a colocar essas coisas, organizar a sua casa, manter tudo limpinho e ver assim, se eu já fosse rica, como é que seria? E às vezes o rico para você é uma coisa, para mim é outra. Então é para você. Qual para você? Como é isso? Né? Como é que você faria? Você entrar num lugar se sentindo a dona do lugar. Eu treino muito isso. Quando eu vou no shopping ou algum lugar assim, eu entro como se eu fosse a dona do shopping. A sensação em mim, eu mudo minha postura, meu jeito de andar, meu corpo. Eu digo, nossa, meu shopping é muito grande. Quanta gente comprando e fico a pessoa diz assim, fica fingindo até se tornar. Mas é uma coisa assim que eu faço brincando. Eu digo, vamos botar a mente para ficar na maionese, criar as coisas sem colocar limite. Vou falar mais um pouquinho uma coisa de mim. Eu, desde criança, eu tenho o sonho de ter um carro do Batman. Eu tenho coleção de Hot Wheels do Batman. Vou revelar aqui para vocês, não contem para ninguém. Eu amo aquele modelo de carro, assim, que negócio, aquela coisa assim. Lançaram um carro, eu não sei nem que marca é, do Batman para o público. Aí minha amiga, Glaucia, é o seu carro. Eu digo, oba, eu vou botar no meu mural dos sonhos. Se eu vou ter aquele carro agora, eu não sei, mas eu olho e eu já sinto que ele é meu. Aí eu não fico, ai, tá vendo que eu vou comprar um carro desse, ai, muito caro. Não, eu quero, tá ali. Nem que eu compre, por enquanto, um pequenininho, Hot Wheels. Mas como é que eu digo? O desejo em mim, sabe? Então, quando vocês virem aí um carro do Batman, se lembrem de mim, né? E outra coisa interessante, então, é não bloquear essas coisas, esses bloqueios fazem com que o dinheiro não chegue, né? Deixa eu olhar aqui se está perto do exercício. Vamos fazer agora um exercício para vocês entenderem no corpo qual é a sensação se vocês tivessem ou vocês tendo muito dinheiro. Então vamos lá, fecha os olhos, respira um pouquinho e chegou um presente para você. Chega uma pessoa e diz: Eu vim lhe presentear uma casa de 5 milhões de reais. Essa casa é sua, escritura sua, é tudo seu. É um presente. Assim, sabe? Tipo, chegou e você não estava esperando e aconteceu, e é verdade. Agora sinta no seu corpo qual é a sensação de ter uma casa de 5 milhões. Pode até imaginar até como é que é a casa. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, se é térreo. Imagine como é essa casa de 5 milhões agora só sua e observe os seus pensamentos. Se você fica feliz, né? Se você pensa assim, ai, vou logo vender para ficar com dinheiro. Ou então, nossa, vou trazer minha família toda aqui. Então, gente, que casa maravilhosa. Eu mereço, era tudo o que eu queria. Então,
Observe no seu corpo como é. Coloque a mão no coração e sinta como é você nessa casa de 5 milhões. Só 5 milhões, tá? Não é uma de 500 milhões, são 5 milhões apenas. Agora fique com essa sensação no corpo e depois vocês vão anotar o que é que vocês sentiram. Aí, aos poucos, você pode abrir os olhos. Se tiver gostoso, dá vontade de ficar aí nessa casa de 5 milhões. Mas vocês vão voltando um pouquinho para a gente ir terminando esse movimento. Aí, olha só, como é você nessa casa de 5 milhões. Uma nova versão sua, próspera, entendeu? Aí a pessoa e você vai ter como manter essa casa, né? A pessoa vai pensar logo assim, como é que eu vou manter uma casa de 5 milhões, né? Teve uma pessoa que eu fiz o exercício e ela, ai, como é que eu vou manter essa casa de jeito? Receba a casa e observe isso, né? Então, é esse movimento que é interessante de você ir agindo para que aquilo se torne uma realidade. E isso realmente funciona assim. Por que que nem sempre funciona? Ah, e tem hora que eu não consigo. Primeiro, você não sabe direito o que é que quer. Segundo, você não consegue se manter no mínimo 60, desculpa, 68 segundos em estado, como agora, eu disse, fique na casa, e etc. e tal, né? Foi um minutinho e pouco. Naquele movimento da casa. Enquanto estava ali, aquilo era real para você. A mente não sabe quando é imaginação nem quando é real. Então, quando você começa a fazer esses movimentos, você começa a ter consciência do que é ter o dinheiro. Para poder, quando você for fazer dinheiro, fazer suas metas, aparecer as oportunidades, você experienciar antes, igual atleta. Atleta, ele faz uma prova inteira antes, na cabeça, o jogo inteiro. Quando ele chega lá, no jogo real, ele consegue até mais do que o que estava previsto. Então, o que é que bloqueia, né? Isso. Julgamento, máscaras do ego, dizer assim, sou pobre, mas sou limpinho, sou pobre, mas sou honesto, né? Reclamar é clamar duas vezes. Inveja, aí diz, não é inveja branca, é inveja. Pode ser branca, azul, amarela, é inveja. E a inveja é o quê? Não é você se inspirar no outro e querer aquilo que o outro tem. Inveja é você ficar com vontade de ter aquilo que o outro tem e você não tem, e você também não quer que ele tenha. Então, isso é que é inveja. Então, você não consegue criar e não quer que o outro tenha. E outra coisa é a falta de perdão. Gente, uma vez eu fiz uma sessão de perdão em 2017. Na primeira sessão, eu fiz um processo completo, estava aprendendo, depois eu fiz o curso, eu emagreci 1 quilo. Cheguei em casa, notei minha roupa folgada, fui me pesar, aí eu liguei lá para a terapeuta, disse, "Ei, eu emagreci 1 quilo. É isso mesmo?" Ela disse, mulher, você não sabe, você não trabalha com esse negócio de energia e tal. É isso mesmo. Foi um peso que não era um peso físico, mas estava pesando o seu corpo. Então, perdoe, nem que seja para você emagrecer. Aí vem o que que acelera? Como é que eu vou acelerar em Raíssa para emagrecer, né? Vou perdoar para eu emagrecer. O que que acelera? Gratidão genuína. Eu faço isso todo dia de manhã. Abro minha janela e vem o sol. Gratidão, que eu estou vendo, tem um sol, e esse ventinho gostoso, esse calorzinho bom de manhã, o cheirinho de planta. Então, eu saio agradecendo, gratidão, porque eu dormi numa cama, que eu tenho casa para morar. E essa questão é genuína, que você não está só falando da boca para fora, você sente. Eu não consigo explicar, né, porque é uma sensação,
Mas isso faz com que eu melhore, inclusive dos sintomas da menopausa. Eu passei por uma, né, falando de novo aqui, do movimento, né, bem desafiador. E como é que eu resolvi? Com alegria, com gratidão. Aí, não é que o sintoma passou, não, eu melhorei. Ansiedade, não tenho mais. Fogacho, ainda tenho, né? Agora eu estou aqui bem ensopadinha, mas não estou nem aí. E isso não me incomoda mais, não estou mais brigando com isso. Então, eu vejo isso o quê? Como um detox. Pronto, momento detox. Maravilha, até logo mais. Então, você dá um novo significado. Aqui, ó, diz assim, Feng Shui mental e físico. Limpe a casa, doe o que não usa. E o dinheiro precisa de espaço vazio para entrar. Final de ano, eu participei com uma colega até desse grupo, de um Destralhe. Ela é arquiteta e trabalha com terapia sistêmica do ambiente. Nossa, o que tinha de coisa. Aí, por acaso, meu armário da cozinha deu um vazamento na torneira, do acaso. Eu tive que trocar o móvel. Nessa troca de móvel, renovou o móvel. O que eu tirei de coisa que eu ganhava e ficava com pena de doar? Eu digo, gente, tome, dei para minha secretária, saí doando para minha sobrinha, coisa nova na caixa. Eu ficava, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. Menina, liberou coisa assim, que você não tem noção. E roupa eu já tenho esse hábito, né, de fazer esse movimento com roupa, né, de liberar. Se eu compro uma roupa, eu libero espaço. Nossa, querida, Esse movimento, Aninha, deixa eu fechar aqui. perfeito. Era para adicionar a Ana aqui. É, Saí em seguida. De novo, caiu. voltou. Então, é esse movimento que mantém a frequência de você. Por exemplo, Ana Cristina. Eu nunca vi Ana Cristina, Ana Poderosa aí. Olha o nome dela, Poderosa, né? Ela já é a identidade dela, né? Quem conhece. Então, isso já faz parte dela. Então, quanta facilidade isso chega, né? Generosidade também é uma característica que eu conheço dela, que ajuda, né? Então, esse movimento, mesmo que ela ainda não seja multimilionária, nem eu, né, Aninha? Mas a gente tem essa sensação que a gente já é. Então, é esse movimento que eu Tá bem quero. pertinho. Como é, Ana? Pode falar. Estamos bem pertinho, ó, ó. É isso, fica ali, Aqui, a gente ó. pode ficar Tudo é sentadinho mudança. esperando. Então, isso é o que mantém. Então, deixa eu ver aqui. Então, o que é que ajuda? Você inverter a frequência. O que é inverter? Primeiro, eu vou ficar na felicidade, na presença. Isso gera um alinhamento do seu coração com a sua mente, com o seu espírito. E aí o dinheiro chega. Não é o dinheiro em si, mas, por exemplo, chega uma pessoa que me indica para eu fazer uma mentoria financeira. Ou então, chega uma pessoa e me dá um presente, uma casa de 5 milhões, pode ser, não tem problema nenhum de eu receber esse presente. Então, o que que acontece? Eu fico, mas eu não fico fazendo isso esperando, dizendo assim, Deus, cadê? Como assim? Cadê esse negócio, né? Então, é ir aprendendo essas coisas. Como é que melhora, como é que ajuda a você sair da poluição mental? É o autoconhecimento. Você se conhecer, você começar a ter uma identidade de quem você é de verdade. Eu adoro ensinar. Eu estava bloqueando isso. Eu gosto de falar desse assunto. Eu estava bloqueando isso, então estava bloqueando minha prosperidade. Aí eu recebo muita intuição, vamos dizer assim, do meu eu superior, do anjo da guarda, ou quem quer que seja, né? Então, eu fico muito atenta a isso. E aí, no ano passado, eu recebi uma informação assim, que se você agora vai ajudar as pessoas a sair da parte emocional para ter dinheiro. Eu disse, como assim? Eu vou trabalhar com isso. E as constelações e as outras coisas que eu faço? Não, você vai trabalhar com isso. Aí eu ficava, mas como, né? Tal, questionando. Aí, aquela coisa do nada,
eu sempre estou fazendo treinamento, curso, apareceu professor com a mentoria energética e financeira. Então, eu não preciso, não é assim como eu falei até no aviso, não é sobre você fazer planilha, estratégia, não, é você cuidar do seu emocional para que o dinheiro chegue até você, você se torne um imã para o dinheiro. Então, chegou e eu comecei a treinar, praticar, né, esse movimento. E aí comecei, aí recebo outra assim, você vai começar a fazer umas aulas, aí eu fico recebendo essas ordens divinas sobre o dinheiro não é a solução. Eu digo, tá certo, vou fazer. Aí o que que acontece? Aí eu vou ali na minha estante de livros, aí o livro começa a aparecer assim, como se eles estivessem, ei, pss. Aí apareceu isso aqui, ó. Então, quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Depois, se vocês quiserem, eu passo até uma bibliografia que me ajuda. Aí tem Os Segredos da Mente Milionária, que é o mais conhecido aqui, ó. Eu já li esse livro umas 5 vezes. Já assisti o workshop do autor, que é o T. Eker, né? Ele, vez por outra, aparece uns workshop traduzido dele aqui. E, por mais que eu estude, se eu não mudar em mim, eu não vou aprender e nem colocar em prática. Tá bom, Li, beleza. E aí? Aí o negócio não anda. Então, eu fui aprendendo e me trabalhando para ter uma postura mais flexível e mais adulta. Porque eu ficava, ai meu Deus, vou fazer, ai não quero ter trabalho, ai, ficava, eu estava muito reclamona, né? E aí, o que que acontece? As coisas paralisam, né? Eu digo, não, quero isso para mim, não, quero agora ver. Aí vem Bob Proctor, aqui, ó. Esses livros encapados, esses são livros que eu leio muito, aí eu boto capa. Você nasceu rico. Eu conheci Bob Proctor, não pessoalmente, mas no documentário O Segredo, em 2005. Então, tem 20 e poucos anos que eu estudo Bob Proctor. Então, são esses autores que eu vou vendo, né, nos documentários e vou aprendendo com eles. E o mais importante é você se sentir digno de prosperar, né? Depois, se vocês quiserem me contar, eu vou abrir uns minutinhos aqui, sobre a casa, né? Se vocês se sentiram dignas em receber uma casa de 5 milhões, né? Então, isso é interessante. Ou então, de comprar algo caro, caro assim, que eu não acho mais nada caro, né? Ah, esse carro do Batman, eu não sei nem o preço. É caro? Não, de jeito nenhum. Como ele vai chegar para mim, eu não sei. Então, eu aprendi, fui trabalhando em mim, não achar nada caro. Eu vou ao supermercado e ficava assim, ai meu Deus, um café, R$ 60 um pacote. Meu Deus, que eu gosto de café mais. Eu só tomo um café por dia, então eu gosto de comprar um cafezinho saboroso. Fui aprendendo um pouquinho sobre café. Aí eu ficava, não, tá muito caro, não sei o quê. Eu parei de achar caro. Ou eu levo ou não levo. Eu não acho nem penso que está caro. Ah, eu vou escolher hoje só isso aqui, vou escolher isso aqui. E me sentir digna de ter aquilo ali, de fazer as compras. Se tem um lugar, eu sei que o valor é melhor, aqui perto onde eu moro, tem um atacado de excelente qualidade, por que não eu ir comprar aqui uma coisa que no outro supermercado é 30, aqui é 21, né? Não tem problema nenhum. Então, é esse movimento que eu faço. Eu não fico indo, porque hoje é dia de promoção, que está mais barato, que é isso, que é aquilo. Não, é porque eu quero isso aqui. E aí, só para a gente resumir um pouquinho, né? O dinheiro, ele é o quê? Energia e é consciência. Ele é o que você acredita. Se você acredita que não tem, que você é pobre, tá tudo certo, é o que é. E você começar a ir mudando a mentalidade. Mas para mudar a mentalidade, você tem que ir tirando os traumas e perdoando e fazendo terapia, estudando. Para quê? Para ir limpando aqueles pesos que a gente carrega que são desnecessários. Ou então, de repetir padrão familiar. Ai, na minha família não tem ninguém milionário.
se eu for, eu vou ficar diferente. Isso é inconsciente, tá, gente? Não é consciente. Então, isso é que é importante. Então, não é você trabalhar muito e fazer esforço físico para fazer dinheiro. Então, muitas vezes você faz um dinheiro, aí vou provar para o meu pai que eu me dei bem. Vou ser milionária porque meu pai me abandonou quando eu era criança. Então, não é com esse movimento que você vai ser próspero. Você pode até ter dinheiro, pode, com certeza. Mas aquilo não flui, você não fica feliz, né? Outra coisa importante, ó, semelhante atrai semelhante. Do mesmo jeito, se você está na frequência, né, de como é que seria se eu fosse milionária, o dinheiro faz, opa, encontrei alguém parecido aqui comigo, vamos conectar. E é primeiro ser para ter. E essa questão da lei do ritmo, que é uma lei, é o quê? Paciência e fé durante a gestação. Não é ficar paciente, sentadinha, esperando o gênio da lâmpada. É você ir fazendo esse movimento, né? Como eu estou fazendo um movimento aqui, estou estudando, estou divulgando coisas. Então, eu estou fazendo um movimento. A partir daí, eu vou tendo resultado. E autorresponsabilidade. Se eu não sou milionária ainda, é porque eu não sabia como fazer. Ou então eu não queria aprender, ou então estudava e não aprendia. Não era o momento. Então não adianta, como eu disse, ficar me lamentando. E agora o quê? Daqui para frente. Aí chega um mentor que ajuda, chega uma amiga que oferece uma coisa, chega um movimento que acontece. Então eu vou plantando para quando a chuva chegar, as minhas sementinhas brotarem. E muitas vezes o que eu estou plantando hoje, eu não vou colher, vai ser para os meus netos, para os meus bisnetos. Não pensar muito no imediatismo. Eu disse, quer coisa de imediata, vai plantar coentro. Não sei nem quantos dias, acho que é 15 dias, você já colhe. Quer uma coisa duradoura, plante um pé de manga. Ele vai demorar ali uns 2, 3 anos para produzir, né? Não precisa ser uma jaqueira, que passa, acho que é 8 anos, é 9, para lhe fornecer jaca, uma planta assim, intermediária para você colher. Então, todo ano você tem a paciência, sabe que vai ter. Enquanto isso, enquanto a mangueira cresce, você vai plantando coentro para ter um patrocínio. Então, esse movimento, né? E para a gente fechar aqui, que é o que como se fosse um novo acordo, né? Você vai se trabalhar para ter essa nova identidade próspera. Então, de você começar a escolher, ter uma prosperidade consciente. Não, vou fazer compras. Observe em você se você está fazendo compras por impulso ou por necessidade. Eu comprava muito por impulso, eu não tinha tanta consciência, né? Cheguei a ter 80 pares de sapato. Gente, para que isso? Meu Deus, eu só uso 3 ali e pronto. E está resolvido. Mas eu mudei, né? Eu amadureci, mudei a mentalidade. Não tenho que dar satisfação a ninguém das minhas coisas. Mas é o quê? Um processo. Eu comecei meu processo de consciente, depois dos 25 anos. Então, estou com 62, esse ano vou fazer 63. Então, é uma jornada bem longa de aprendizado. E eu digo que vale a pena, né, você ter esse movimento, essa transformação, para que você consiga ter o que você quer e ser feliz. E milionária, multimilionária, né? Aí eu gostaria, se vocês tiverem um tempinho, só de compartilhar com uma palavra, como é que foi, ou se quiser tirar uma dúvida, eu estou aqui disponível. Então, abra o microfonezinho aí e podem falar. Patrícia quer falar? Maravilhoso, Glauco. Adorei, adorei. Está bem em sintonia com tudo que eu tenho estudado, né? Não é à toa, né? Quem está aqui está alinhado, né? Muito obrigada, viu? Maravilhoso. Que bom. Qualquer dúvida, estou por aqui. Raíssa tem meu número.
Eu quero falar. Fala, Raíssa, pode ir. Quando você falou da questão da sua mãe, das questões, geracionais, eu me vi muito, porque eu fui criada por uma mãe que dizia que se a pessoa ganha, vamos pôr aí, R$ 100.000 por mês, faz alguma maracutaia, faz alguma coisa errada. E por muito tempo eu tinha um limite. Eu não ia nem chegar perto de receber um super salário, porque quem recebe um super salário faz coisa errada. Hoje em dia, quando terra, eu conheço várias pessoas que recebem muito mais de 100 e que abençoam muitas vidas, não fazem maracutaia. E aí eu Exato. lembrei, junto com isso, de uma foto que eu vi no Instagram esses dias, que era assim, uma criança pequenininha com a mãe se abaixando e falando, você é linda. Aí a mãe atrás já disse, seu traste. Aí a avó, serve para nada. Quer dizer, ia ali, geração após geração, uma mulher sendo muito grossa com a outra, sendo ríspida, e aquela mãezinha ali dizendo: eu estou protegendo de agora para adiante, eu não vou passar para frente. Aí, junto com isso, são três coisas intercaladas. Eu lembrei de uma história que Fabi Arrepiei, contou há Raíssa. muitos anos atrás, que ela estava com a família dela e acho que foram tirar visto, alguma coisa assim, estavam num shopping muito chique e a filha dela entrou numa loja de bolsa, dessas lojas de bolsa. A minha versão, se você quiser, depois você conta, Fabi, que não era assim um Arezzo, uma Lola, era uma, eu não sei nem o nome das marcas, Dolce Gabbana, uma coisa É, assim. E era na a hora, Prada, amiga. Prada. vai, conta aí, Flor. Pode Tá, falar. vou. Foi assim, a gente foi no Shopping Chique de Curitiba. Só grife. Louis Vuitton, Prada, Gucci. E aí a minha filha, a gente estava passando assim no corredor, naquelas lojas lindas, a minha filha viu uma bolsa brilhante, coisa mais linda, Prada, lá na estante central da loja. E ela foi correndo para dentro da loja e me arrastando. E aí eu, por um segundo, eu segurei ela, falei: "Não, filha, a gente tem que ir". E aí eu, peraí. Vamos lá, filha, vamos. Nunca tinha entrado numa loja de grife. Quase que eu instalo uma crença limitante na minha filha naquele momento. E aí ela entrou na loja e eu aproveitei o embalo da minha filha. Entrei e aí a gente começou a ver aquelas bolsas chiquerésimas. O vendedor tava de luva para mostrar a bolsa pra gente, de luva de veludo. E aí eu falei assim, só não toca, tá, filha? A gente vai olhar assim, porque são coisas muito valiosas. E aí ele falou, deixa ela tocar. O vendedor falou, deixa ela tocar. Ela sabe o que é bom. Ele falou bem assim. Mas aquela. E aí a gente, né, ficamos ali na loja por um tempo e aí saímos. E essa lembrança, essa experiência gerada na minha filha e em mim libertou, assim, liberou cadeias de escassez e também hereditárias em relação a isso. Porque por uma fração de segundo, o meu corpo, a resistência, né? Enfim, não, já viu, a gente não pode entrar aí, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, veio aquelas vozes na minha mente e eu tentei segurar minha filha. E aí, instantaneamente, eu falei, não, peraí. Vai lá, filha, vamos lá, eu vou com você. E a minha sogra, meu sogro, meu marido, meu outro filho lá no corredor, morrendo de vergonha, agoniado que tava vendo nós duas lá, toda dentro da loja da Prada. Pois Foi é, muito legal essa experiência. é isso que é importante, né? Você potencializou o desejo dela, né? Não botei limite. Não vou Que dizer pra ela que ela não pode, Ou ou então que dizer aquilo não é pra é gente, caro, né? ou é caro. Não é pra gente, né? Você escuta É. muito isso, né? Porque era isso que eu acreditava, entendeu? E eu quase passo uma crença limitante pra minha filha naquele momento. Então, é bem isso, assim,
Nós fomos, sim, temos nossas dores, nossos traumas. Eu vou compartilhar. Ai, Raíssa, você estava falando. Só que eu vou falar uma coisinha rapidinho, daí eu vou sair. Foi muito interessante porque eu estava conversando hoje com a minha amiga, que é terapeuta, a gente é sócia juntos, e a gente estava falando sobre isso, sobre algumas crenças limitantes relacionadas à escassez, relacionadas a algumas curas em relação ao dinheiro, que tanto eu como ela estamos nesse processo. E foi muito interessante que eu fiz uma postagem hoje no meu Instagram, depois eu vou compartilhar com vocês, falando sobre isso, sobre o esforço. Quando que foi que a gente se perdeu, que a gente se desconectou de quem a gente é? Porque o Senhor, ele ensinou que tudo é abundante. Se você vê na natureza, uma semente dá incontáveis frutos que dão incontáveis sementes. A natureza produz para o sustento e para a perpetuação das espécies, para toda a humanidade e os animais e tudo que gera, né? E eu postei sobre isso. Quando foi que a gente começou a reter? Quando foi que a gente começou a fazer as coisas pelo esforço do nosso braço, confiando na nossa própria carne e não confiando na providência divina, na abundância natural que já somos, né? É a nossa identidade. E a gente começou a se distrair com um monte de coisa. Eu preciso de mais curso, preciso de mais roupa, preciso de mais procedimento, preciso de mais dinheiro para provar o meu valor. É muito, muita. Eu fiz uma postagem sobre isso, porque eu tava assim, ó, borbulhando de coisa. Aí eu tava falando com essa minha amiga no WhatsApp. Na mesma hora, a Raíssa me mandou convite. No mesmo instante. Eu falei, amiga, olha isso daqui. Convidei ela para vir aqui também. Ela não pôde, porque ela tá no outro compromisso. Olha isso daqui. Sincronicidade. E eu tô aqui e foi maravilhoso. Glaucia, amei te conhecer. Amei tudo que você compartilhou aqui. E é bem isso, todas que estamos aqui, a gente está alinhada de alguma forma, né? Nesse romper, nessa busca por um alinhamento, de trazer essa consciência mais expandida, mais plena de quem somos, do porquê estamos aqui e de que nada, nem ninguém pode nos parar ou limitar o nosso sucesso, o nosso progresso, a não ser a nossa própria mente, que mente. E as forças espirituais nojentas que também têm aí uma certa, querem destruir a gente, né? Mas isso daí é o papo para outro momento. Mas muito obrigada, adorei. Raíssa, você ainda quer falar alguma coisa? Depois a minha fala. Terminou, Raíssa? Fala, Ana, fala, Ana. Ana Cristina, pode abrir o microfone. Muito bom mesmo a aula. Acho que a gente precisa estar treinando, 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 porque cada vez que a gente treina, a mente se expande e melhora muito. Então, eu anotei uns pontos aqui. Como eu e Glaucia, a gente é das antigas, você lembra de uma aula de PNL que a professora mandou levar uma nota para a gente botar na testa? Uma nota. Aí a galera da turma Cédula, né, de dinheiro. uma cédula. Aí teve gente que levou nota de R$ 2, teve gente que levou de 5. Eu levei de 100. Se é para tomar chá de dinheiro, que seja de uma nota de 100. Não tinha 200 na época, tá, gente? Então, porque foi um dia desse. Então, foi uma experiência maravilhosa. Porque tem gente que diz que dinheiro é sujo. Não é. Passa, banho, se esfrega. É uma delícia. Ó, escapei. Foi uma experiência maravilhosa que eu digo que é uma ferramenta para a gente se acostumar com o dinheiro, sabe? Vale a pena fazer isso. Aí outra questão. Você falando de carro. O meu professor, meu mentor de coaching, em 2015, ele queria muito ter aquele carro do filme De Volta para o Futuro. Aquele carro, De Volta para o Futuro. E o Bruno Juliano falava muito isso para a gente, porque é o meu mentor até hoje, sabe? De 2015 para cá. Eu vou ter. E ele teve. O que ele gastou para esse carro ser funcional e aparecer lá no Rio de Janeiro, ele gastou muito para o carro funcionar.
Mas ele tem o carro. E o bicho é bom de dinheiro, ele aluga o carro hoje, cobra não sei quanto, para poder dar uma voltinha. Que eu, qualquer dia, vou dar uma voltinha com ele. É porque eu não tenho ido muito para o Rio, mas eu vou até porque eu estou devendo fazer uma moela para ele, sabe? Aí eu vou para a casa dele, faço a moela e dou uma voltinha no carro. É uma promessa que eu tenho. A segunda coisa, eu tenho conta aonde? No Sicoob. Sicoob é cooperativa. Então, quando eu chego lá, chegou a dona do banco. Todos os trabalhadores do Sicoob sabem que eu sou dona de banco. Eu sou banqueira. Porque no Sicoob, quanto mais você usa a conta, mais dinheiro volta. É muito, é pouco? Não sei, mas volta dinheiro. Até empréstimo volta uma parte. Então, ó, se faz um empréstimo, pelo menos volta uma parte, porque não tem lucro, tem sobras. E isso volta para a gente. Então, no aprendizado, é melhor do que ter conta do Banco do Brasil. Shopping em Brasília. Fui para o Iguatemi Brasília, porque não é shopping de rica, por isso que eu vou. Eu vou. Sempre eu estava em Brasília, eu ia no bendito shopping Iguatemi lá. Eu comprava alguma coisa, eu via só as coisas bonitas, mas eu comprava comida. Eu gastava no shopping, gente. Então eu digo que eu sou uma cliente do Iguatemi. Não importa se eu comprei uma empada, o que eu comi, mas eu gastei, investi meu dinheiro lá. Eu saía de lá e me sinto rica. E a outra, a última aqui, para conversar muito, porque eu gosto muito dessas leis, eu estudo mecânica quântica, né, Hélio Couto, essas coisas, todo mundo, eu gosto desse grupo. Mas, olha, o cabelo grisalho. Gente, você fazer a tal da transição para o cabelo branco, porque não é grisalho, não é branco mesmo, tá? É difícil, você precisa ter essa consciência, e um dia acontece. E o meu aconteceu, graças a Deus aconteceu, porque eu achava que não ia acontecer mais não, rapaz. Então, ano passado, eu passei 3 meses lá no Canadá, e lá no Canadá tudo muito difícil, tudo muito, vamos dizer assim, em dólar. Para pintar o cabelo era tantos dólares, e tem mais. Daqui que eu achasse o cabeleireiro bom, pintasse meus cabelos, não. Eu pensei, vou deixar o cabelo grisalho agora. E voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, a primeira coisa que eu calculei foi achar um cabeleireiro caro, top, que ia me ajudar na minha autoestima. Achei esse homem. Não é dos caros, caríssimo, não. Mas, vou dizer assim, foi um valor alto. Fui lá, cortei o cabelo dele, ele deixou o cabelo de 3 cores, branco, preto e a tintura. Mas ele fez o corte. Eu me senti tão linda, maravilhosa, que eu estou até hoje, né? E aí, lá veio as porradas no povo. Vai ficar velha, vai ficar cara de idosa. O que é que eu escolhi? Ao contrário, cara de rica. Me sinto uma madame com esses cabelos, gente. Então, quando eu levo a porrada, eu digo, mulher, tu tá enganada, pois eu me sinto cada dia mais rica com esse cabelo grisalho, que é grisalho no nome agora, entendeu? Então, assim, são treinos que a gente faz na vida, que não é fácil. Não é fácil. Às vezes você tem que ser radical, como a história do dinheiro lá da sala de aula, que era para passar na testa. Foi fácil? Foi não. Mas eu pensei, se é para me contaminar, eu me contamino com a nota de R$100. Então, isso é quebra de crença, de acreditar que a gente nasceu para ser rica, que a gente nasceu para ser abundante e próspera. E todo mundo acha que ser rica é um monte de dinheiro. É também, mas a gente é rica de várias formas. Uma coisa que eu fiz aqui agora, fui olhar minhas aplicações. Nunca mais eu tinha olhado minha aplicação, gente. Porque diz que quando você aplica dinheiro, para deixar aplicado, você tem que estar pensando o que é que vai gastar, né? Aí eu disse, mas olhar por quanto tá, é bom, né? Então, assim, eu peguei o celular, até o celular antigo que eu tenho, que eu nunca mudei a conta para cá, só para olhar quanto que está rendendo. É muito? É pouco? Eu não sei, mas eu só sei que tem rendido. E isso me dá uma fortaleza, assim, porra, eu sou foda mesmo, tem até dinheiro aplicado. Por quê? Porque eu sou herdeira. Aquilo que sua mãe fez, entendeu? Dinheiro vem de fontes finitas e infinitas, limitadas e ilimitadas, conhecidas e desconhecidas. Ele vem de várias formas. Você vem num bolo que você ganha, numa vaga de escola que aparece,
de repente, a gente que é do SEMEC, nós temos ganhos infinitos por ser do SEMEC. A gente vive no teatro, assistindo, participando disso, participando daquilo, ganhando ingressinho do sei da onde, e vale a pena. Aliás, quero agradecer a dona Raíssa, eu já estou naqueles que você lá botou no grupo. Agora, gente, quando bota no grupo, tem que pegar. Quando aparece, não tem que pensar, que porra é isso? Eu não sei nem que danado é, mas peraí, como é que é? Estou dentro. Aí o meu pensamento, se Raíssa tá, deve ser bom. Se Glaucia tá bom. Se é fulano, porque esse meu povo que eu conheço, ninguém é pobre, é todo mundo rico. Então, assim, é ter apoio, é confiar, estudar e treinar. Obrigada, senão eu dou outra aula, né? Quero agradecer. Raíssa, você quer complementar mais alguma coisa, querida? Quero mais uma coisinha. Aqui estamos num grupo que sou eu e mais três que estão fazendo um curso desde o início do ano. Tem uma pessoa na do Terra, uma mulher, que ela alcançou o nível que nenhuma outra pessoa do Terra Mundo alcançou e é ela que está dando um curso. A gente imaginou que ela daria um curso de o que é que ela faz na do Terra, como é a abordagem, como é o passo a passo. O curso começou no início de janeiro até agora. Ela ficou basicamente em rotina vibracional, afirmações, cuidar do corpo, da alma, do espírito, aquele coisa do mas, né, de todas as áreas ali da sua vida. E, para mim, está sendo transformador. Por exemplo, eu começo todos os dias que eu escolho uma música, que é todo dia a mesma música, e aí eu começo com eu sou. Eu sou o que eu já sou, que eu sei que eu sou e que é um potencial, e eu também falo eu sou as coisas que eu quero ser. Depois eu venho com eu agradeço. Eu agradeço isso, eu agradeço aquilo, aí vem esse momento de gratidão e eu digo que todo dia eu tenho que achar uma coisa a mais para ser grata. E finaliza com eu profetizo. Perfeito. Por Olha, exemplo, uma coisa que é sempre, eu profetizo que o dinheiro vem para mim com leveza e abundância. E como isso faz diferença, isso me tira 15 minutos do início do meu dia. Não é nada. Mas nos coloca em outra vibração. então é essa manutenção, né? Obrigada, Raíssa. Essa manutenção diária, um óleo essencial de tangerina, né? Para estimular, ajuda demais. Então, eu fico muito feliz, né, de vocês terem sido atraídas por esse assunto. Eu vou continuar fazendo. Dia 25 de fevereiro, eu vou divulgar também no grupo um outro movimento que eu estou fazendo, que é da mentoria financeira, que vou mostrar como é que funciona, o que que é, como é que é um diagnóstico financeiro, que eu uso a parte de radiestesia. Então, dia 25 eu vou fazer uma masterclass para divulgar o que que é essa mentoria, como ela pode lhe ajudar nos negócios. Então, vocês já estão convidadas, vou mandar depois a paginazinha de vendas lá. Eu ainda não tenho o valor, mas vai ser um valor simbólico, que é do meu coração, porque eu também estou querendo multiplicar com mais pessoas esse movimento, né? Então, estou muito, muito grata. E eu vou publicar esse vídeo, né? Vou publicar no meu canal do YouTube, para que outras pessoas também se inspirem, né, nessa história de vocês, na minha, e que a gente possa levar esse movimento para mais pessoas. Então, estou muito feliz por vocês aqui todas, um cheiro bem grande em todas vocês e que vocês sejam multimilionárias. Eu profetizo muitos milhões e bilhões para vocês, viu? Um cheiro grande. Tchau. Gratidão, Gláucia, foi ótimo. Obrigada. Amigas! Tchau, Lívia. Somos ricas. Obrigada, querida. Josi, Fabíola, tudo bom? Patrícia, Raíssa, obrigada, Anne.